Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Edmilson, sou instrutor de construção civil no projeto Cidadania em Movimento, em Campo Grande e Realengo. Estamos com um pequeno problema funcional devido à pandemia e a partir deste momento nossas aulas serão online. Assistam no conforto do seu lar. Inicialmente, nós vamos fazer uma pequena revisão de conteúdo, para em seguida continuarmos de onde nós paramos. Nós que somos do curso de pedreiro de alvenaria, nós precisamos conhecer outras áreas da construção civil. O pedreiro, ele é o profissional multifunção na obra. Ele tem que entender um pouco de cada. O pedreiro participa de praticamente todas as etapas da obra. Ele começa na infraestrutura, que são as sapatas, vigas, moldrames. Em seguida, ele entra na estrutura, trabalhando com concreto, aço, formas, trabalha também com a laje e revestimentos. Portanto, é um profissional que deve saber construir vigas, pilares, elevação de paredes, como o próprio nome diz, pedreiro. Trabalha com alvenaria principalmente, relacionado a vedações, divisórias de ambientes. Sobre instalações de água e esgoto, o pedreiro também deve entender. Deve entender um pouco de cada. Ter noções de elétrica, hidráulica, esgotamento sanitário, leitura e interpretação de projetos e conhecimento de cálculos, principalmente de área e volume, que são os cálculos mais utilizados na construção civil. Também, o pedreiro também deve conhecer as ferramentas de cada função. Para onde o pedreiro for, ele tem que ter a noção de que ferramentas vai utilizar. As etapas da obra são várias, no entanto, cada etapa possui sua ferramenta específica. Falaremos agora um pouco sobre materiais de construção. Vamos falar sobre o concreto e seus derivados. O concreto é um material que ele não se encontra pronto na natureza. Ele é produzido através de concreteiras ou mesmo produzido na obra. O concreto possui os seus agregados e os seus aglomerantes. Como aglomerante, nós temos o principal, que é o cimento. Um outro aglomerante também muito conhecido, utilizado em outros materiais, é o gesso e a cal. São aglomerantes. Os agregados do concreto são, em primeiro, a areia, com suas classificações. A areia possui uma classificação simples de apenas areia fina, média e grossa. Temos também a brita, com sua classificação, brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, até pedra de mão. De acordo com a necessidade, nós vamos utilizar cada elemento que faz parte do concreto. Um fator X no concreto é a água. A água, ela possui uma importância grande no preparo e na produção de um concreto.
a água influencia no concreto, na resistência ou não do concreto. Se você utiliza pouca água no concreto, ele vai ter uma alta resistência. Se você utiliza muita água no concreto, a resistência diminui. Então, por isso a água é chamada de fator X. Ela é colocada de acordo com a quantidade do material. E a água também tem suas características. A água deve ser uma água de boa qualidade, potável, própria para ser utilizada em qualquer ponto, pode ser bebida, uma água pronta para ser usada. Não podemos usar água de poço, água suja, água de vala, água com materiais em suspensão, ou seja, águas turvas, não devemos usar no concreto. Então temos aí um pouco dos materiais que compõem o concreto. Agora vamos falar sobre a produção de um concreto. O concreto ele pode ser produzido de duas formas. Primeiramente, manual, ou seja, com enxada e pá. É um concreto manual. O concreto manual, ele se inicia com a mistura da areia com o cimento. Primeiro, coloca-se a quantidade de areia e a quantidade de cimento de acordo com o traço especificado. Depois, mistura-se bem até se tornar um material de uma só cor. Não pode ter variações na cor do material. Então, o cimento com areia tem que se tornar um só. Logo após, espalha-se o monte e coloca-se sobre o monte a brita. A brita também sobre o monte espalhada, uma altura de aproximadamente 5 centímetros sobre a areia. E em seguida faz-se uma vala em volta de todo o material e pode colocar água, começar a colocar água. O concreto ele não pode ser misturado de uma só vez, tem que ser misturado aos poucos. Deixa a umidade tomar conta de todo o material. Em seguida, mistura-se lentamente à medida que vai sendo levado para usar, certo? Caso contrário, todo o material que está ali espalhado ele vai endurecer, vai entrar em ponto de pega, que é o tempo em que os materiais entram em ação, as químicas, e o concreto começa a endurecer. Então, portanto, deve ser misturado apenas o que vai ser usado. E o restante, mesmo estando úmido, ele não endurece. Certo? Outra coisa, o concreto ele deve ser preparado em um local livre de impurezas. De preferência um local cimentado, ou então um tablado reservado para aquele trabalho. Porque o concreto ele não pode se misturar com areia, com terra do próprio terreno. Então, deve ser preparado em um ambiente preparado para ele. Correto? Vamos agora falar um pouco na preparação do concreto de forma mecânica. O concreto preparado mecanicamente é outro procedimento. É preparado em betoneiras, que é uma máquina giratória, movida a eletricidade. Então coloca-se primeiramente na betoneira a pedra e metade da água. Roda-se por 1 minuto a betoneira. Depois de 1 minuto está pronto para colocar o restante dos materiais e o restante da água. Então o procedimento em colocar os materiais, a sequência na betoneira é um pouco diferente do concreto preparado manualmente. Então, para relembrar, nós vamos agora dar o passo a passo. O passo a passo de uma parede.
de o levante de uma parede. Vamos agora começar no passo a passo. Essa matéria nós já estudamos presencialmente. Portanto, agora, como nós estamos com essa pandemia, então nós temos que apresentar agora o restante das nossas aulas online. Certo? Então vamos começar com o passo a passo da execução da parede. Primeiramente, a parede ela é executada sobre uma superfície resistente como uma laje ou uma viga baldrame. A parede ela tem o seu local próprio para ser executado. Em primeiro lugar, limpa-se o local onde vai ser executada a parede, limpa-se o ambiente, depois umedece o ambiente com a trincha, deixa o ambiente bem úmido para começar a primeira fiada. Tira-se o nível, de preferência o nível de borracha, e começa a primeira fiada. Não esquecendo de colocar na argamassa a adição de 10% a mais de cimento e impermeabilizante para as primeiras 3 fiadas, para que ela seja mais resistente a intempéries que está ali próximo do solo e a parede sofre mais. Então temos que começar a primeira fiada já com o material mais resistente. Então fazemos a modulação. O que é modulação? Modulação, você pega o tijolo, coloca um atrás do outro na fila, em toda a extensão do local onde vai ser elevado a primeira fiada. Então, com a modulação, você sabe quanto de argamassa você vai colocar na junta de assentamento. A medida razoável é 1 centímetro na junta de assentamento e 1 centímetro a cada fiada. Então, para regular esse material, nós também podemos fazer um gabarito na própria obra. É simples fazer um gabarito com uma madeira de 1 centímetro de altura ou com duas barras de aço de 10 milímetros. Você coloca uma barra de cada lado, coloca a argamassa, coloca as 2 barras e o tijolo em cima. Aperta o tijolo e ele já vai estar nivelado e a massa não vai afinar demais, certo? Então, de posse desse material, nós colocamos a linha para alinhar a primeira fiada. No início e no final da parede, nós podemos trabalhar de 2 formas. Para aprumar a parede na vertical, com o prumo de face ou escantilhão, que está aqui, desenho do escantilhão, para vocês terem uma noção. O escantilhão, ele nada mais é do que 2 réguas, uma de cada lado da parede, e presa nos tijolos das primeiras 3 fiadas, ou presa no solo. Esse escantilhão, ele também, algumas construtoras utilizam ele de metalon. Ele fica preso e fica no prumo dos 2 lados e para frente. Então, é uma maneira fácil e prática de se elevar uma parede, certo? Após o nivelamento e estendendo a linha, nós já temos a primeira fiada alinhada e aprumada. Na primeira fiada, tem uns cuidados que são especiais. A cada bloco, você deve colocar o prumo para colocar o tijolo exatamente em pé e não inclinado para um lado nem para o outro. A partir da segunda fiada, você segue apenas a linha e o escantilhão já está posicionado para tirar o prumo. O escantilhão já está aprumado, a parede vai subir até o final da elevação aprumada.
quando você faz esses cantos aqui, também chamado de castelo, você tem a possibilidade de preencher o meio entre um e outro sem o medo de errar no alinhamento. Vamos parar por aqui e no próximo vídeo eu dou continuidade onde nós paramos. Ok? Obrigado.